Casos de estupro atingem números recordes em Ribeirão Preto. Só no primeiro trimestre o número foi o maior, desde que as estatísticas começaram a ser divulgadas, isso há 22 anos. Autoridades e especialistas reforçam a importância da denúncia e de políticas públicas para o combate. Um estupro a cada 40 horas. Dados da Secretaria de Segurança Pública referentes ao primeiro trimestre desse ano apontam que Ribeirão Preto registrou 54 casos de abuso sexual. O número chama muita atenção quando comparado aos últimos anos. Em 2022, foram 26 registros no mesmo período, um aumento de mais de 100%. Com o advento de maior estrutura dos mecanismos de repressão na cidade, especificamente contra os crimes de violência doméstica e contra criança e adolescente, é natural que o Estado passou a ter conhecimento desses crimes que sempre existiram. Então, digamos que agora o Estado tem maior chances de conhecer materialidade, ou seja, qual crime ocorreu e identificação da autoria desses autores. Isso, levado ao conhecimento do Poder Judiciário, na mão do Ministério Público, se transforma em denúncia, ou seja, num processo crime, e a repressão contra esses autores certamente agora é maior. Quando o número geral é comparado ao de 3 anos atrás, o crescimento também é significativo. No primeiro trimestre de 2020 foram 8 casos, uma explosão de 575%, que leva o índice ao maior patamar da história, desde que os dados começaram a ser divulgados. Infelizmente é uma chaga social que a gente precisa combater com policiamento ostensivo, com orientação, com credibilidade na palavra da criança, com consciência e conhecimento do que fazer, da onde levar, da onde ir. Então, por exemplo, a vítima do abuso sexual, ela deve procurar o CEA-Vidas lá no HC, que é um serviço de emergência de primeiríssima linha, depois procurar a delegacia de polícia, a delegacia da mulher. 70% das vítimas de estupro em Ribeirão Preto são vulneráveis, ou seja, menores de 14 anos ou que não possuem condições físicas e psicológicas de impedir o abuso. Para ter uma ideia, em 2020 foram registrados 5 casos desse tipo na cidade. Nesse ano, até agora, já são 38. Um aumento alarmante de 660%. Quando uma criança é vítima de abuso sexual, ela tem uma oitiva especial. Ela é ouvida por uma psicóloga, junto com o juiz e tal. Em 2021, foram 7 casos desse aqui na vara. Em 2022, quando eu assumi a vara, instalada a vara, foram 76 procedimentos desse. E até agora, até 18/4, já foram 36. Então, até o final do ano, esse número vai ser maior do que o do ano passado ainda. Com essa crescente, autoridades e especialistas reforçam a importância de toda a sociedade estar atenta aos sinais que uma vítima pode demonstrar e apoiar a denúncia. É um crime que geralmente ocorre no interior da residência, no silêncio, dentro de 4 paredes. E a criança muitas vezes é desacreditada pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela irmã. E muitas vezes ela tem medo de falar, ela se sente ameaçada pelo agressor. Então eu tenho casos que depois de muitos anos é que a criança revelou que tinha sido abusada. As mulheres, especificamente da região de Ribeirão Preto, passaram a ter mais coragem de denunciar, e não só no sentido de coragem, porque encontraram do outro lado, ou seja, do lado do Estado, maior apoio em receber e ter uma escuta humanizada. Este acolhimento nessas denúncias é muito importante, e aí aqueles que estão em situação de violência doméstica vão se comunicando, vão se sentindo acolhidos, e isso certamente fará com que mais mulheres, mais crianças e mais adolescentes denunciem esses crimes bárbaros que estão acontecendo. A pena mínima para o crime de estupro é de 8 anos. A Justiça ainda considera os agravantes, que podem elevar a condenação. Tem várias causas que fazem essa pena ser aumentada. Então, o fato de ser padrasto, por exemplo, dobra a pena, aumenta a pena. Um processo do tribunal meu, que eu julguei, eu dei, salvo o melhor juízo, 175 anos de pena. Eram 3 meninas as vítimas.
o tribunal baixou para, salvo engano, 115 ou 118, alguma coisa assim. Lembrando, não é importante somente o campo da repressão, da identificação dos crimes e da autoria, mas também da prevenção. Então, o município, na articulação de políticas públicas específicas de atenção e educação, orientando essas famílias em como escutar os seus filhos, em como ter uma atenção maior no apoio educacional, certamente fará com que esses números sejam reduzidos e aqueles que já estão colocados à disposição do Estado, que esses autores sejam identificados e punidos por esses crimes. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso canal digital da Clube está Maria Angélica Neto Bellini, vice-presidente do Comad. Doutora, um caso de estupro é registrado em Ribeirão a cada 40 horas. Isso significa um abuso em menos de 2 dias. É um número realmente preocupante. De que forma é possível intensificar o combate a essa realidade tão triste? Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada por me receberem, por receberem a Comissão da Mulher Advogada da OAB de Ribeirão Preto. Realmente esse número é absurdamente preocupante. A gente tem visto aí uma escalada, um aumento desses casos. E eu acho que a gente tem que observar também a questão do aumento dos casos como o aumento das denúncias. Se as denúncias estão aumentando, é porque o conhecimento, a forma como denunciar o que é errado está chegando mais na população. Não só a população adulta, as mulheres adultas, mas também a população vulnerável. Bem, para se ter uma ideia, o número é o maior desde que as estatísticas começaram a ser divulgadas, isso há 22 anos. Ou seja, nós precisamos trabalhar de fato o incentivo às denúncias, né, doutora? Isso. Eu falo que são 2 etapas, A etapa preventiva e a etapa depois das denúncias. Depois das denúncias, o que a gente tem que fazer? Principalmente, acolhimento dessa vítima, tomar cuidado para não ter uma revitimização, ou seja, duvidar da palavra dessa pessoa, dessa mulher, dessa criança, acolher ela por meio de apoio psicológico, apoio da assistência social. A gente tem aqui em Ribeirão Preto o CA Vidas, que é um programa completo para essa vítima de violência, e também o programa preventivo, por meio de conscientização, por meio de informação. Eu gosto muito de falar que o trabalho da imprensa é sempre muito importante, por meio de entrevista, por meio de dar a informação do que deve ser feito, aonde procurar ajuda. Se possível, eu também queria falar que a Comissão da Mulher Advogada fez uma cartilha de direito das mulheres com um capítulo específico para a violência doméstica, para violências sexuais, que está disponível no site da OAB de forma gratuita, qualquer pessoa pode acessar. Doutora, a grande maioria das vítimas, também algo triste, é considerada vulnerável, São menores de idade, crianças, pessoas que não possuem condições físicas ou psicológicas para impedir o abuso. Nesse caso, é preciso investir numa rede protetiva ainda mais firme, uma rede protetiva que de fato funcione. Isso, uma rede protetiva bastante eficiente, a gente precisa ter. Aqui em Ribeirão Preto, a gente tem uma rede protetiva que conta com várias entidades da cidade, inclusive a OAB faz parte dessa rede. O que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente fala de criança, principalmente, que é essa população mais vulnerável, é que normalmente os casos eles são identificados na própria escola, porque a maior parte dos casos de violência se dão em casa. Então, quem identifica isso, normalmente, são os profissionais da educação. Então, a gente tem que ampliar e fortalecer essa rede protetiva, mas também levar bastante conhecimento para os profissionais da educação, que normalmente são a porta de entrada para esses casos, Ou seja, a rede protetiva de um lado precisa funcionar, doutora, mas do outro lado você precisa ter uma rede que puna, que vá atrás desse agressor, que o coloque atrás das grades, que faça ele pagar pelo crime que ele cometeu. Isso também precisa funcionar, Claro, tem que ter a investigação, primeiro, acolhimento da vítima, ouvir a palavra dessa mulher, dessa criança, dar credibilidade para ela, tomar cuidado para não revitimizá-la, e fazer uma investigação e fazer principalmente uma capacitação desses profissionais que trabalham com estes casos. Então, a gente tem que ter aí uma capacitação geral. Bem, como a senhora mesmo já disse, nós vimos aí na reportagem também, a maioria desses casos acontecem dentro das próprias casas, amigos, familiares, pessoas próximas, companheiros. Todos têm um papel importante, principalmente na hora de acolher essa vítima, de apoiar, fazer com que essa vítima denuncie, Às vezes a vítima está constrangida e não quer denunciar. O que a gente percebe dos casos é que muitas vezes, primeiro a gente tem dificuldade de assumir que nós mulheres, fomos vítimas de algum tipo de violência. A gente tem dificuldade de assumir isso. Depois desse papel de assumir, a gente precisa muito de um apoio, de uma base.
né, que é aquilo que a gente chama de rede de apoio, são os nossos amigos, nossos colegas, nossos familiares. Com essa força, a gente precisa denunciar, a gente sempre indica, né, que, se possível, ter alguém junto para te acompanhar da delegacia de polícia, né, para realmente poder te dar esse apoio, e seguir o processo até o fim. Maria Angélica Neto Bellini, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada de Ribeirão Preto, agradeço muito a sua gentileza, a sua presença aqui no Jornal da Clube e até a próxima. Muito obrigada, até mais.